Hoje, nessa manhã, nós vamos iniciar o capítulo 4, do primeiro versículo até o versículo 6. Paulo aqui trata de um assunto sobre a unidade da fé. Vamos fazer a leitura. São poucos versículos, nós poderíamos ler todos juntos? Capítulo 4, o versículo 1 até o versículo 6. Vamos então? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. A gente podia ler todos juntos com voz alta. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Pai, nós clamamos ao Senhor nessa manhã, pedindo graça, que o Senhor nos conceda sabedoria do alto, para que possamos compartilhar a Tua santa palavra, preciosidade, e que o Senhor seja honrado e glorificado nessa manhã, e que Tua igreja seja edificada, lavada pela Tua palavra, Senhor. Precisamos de Ti, e é uma hora muito importante, Senhor. Portanto, cubra-nos com a Tua potente mão, flua no nosso meio. Assim nós oramos, agradecidos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus amados irmãos, aqui agora nós vamos entrar são 6 capítulos do livro de Efésios, os irmãos lembram disso? Nos 3 primeiros capítulos, Paulo tratou da doutrina, da parte teológica, da teologia. Agora, a partir desse capítulo, Paulo vai abordará mais a parte prática, utilizando o verbo andar. A palavra aí tônica, aí, a ênfase é o andar, que expressa a maneira de nós vivermos. A teologia precede a ética, é importante que a gente sempre tenha isso, né? A doutrina rege a maneira de nós vivermos. E Paulo, em sua sabedoria, Deus deu graça para realmente fazer essa repartição, né? E é interessante que eu quero pontuar aí, são 5 colocações que ele expressa nesse livro, a partir do capítulo 4, a ênfase da palavra andar. Por exemplo, logo aí nós já vemos, né? Ele faz um rogo. Rogo-vos, pois, eu prisioneiro do Senhor, que andeis, olha a palavra andar aí, ó, andeis de modo digno da vocação que foi chamado. Depois você vai lá no mesmo capítulo 4, no versículo 17, a ênfase também é isso. Isto, portanto, digno o Senhor testifica que não mais andeis, como também andam os gentios na vaidade de seus próprios pensamentos. No capítulo 5, no versículo 2, a ênfase é de novo, ó, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Depois, no capítulo 5, no versículo 8, a ênfase de novo, pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Aí vem, andai como filhos da luz. E aí então, a última registro está aí no capítulo 5, no versículo 15, ele fala, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios.
Irmãos, pensando assim, a gente acha que é como, por exemplo, a cebola. Uma cebola, a cebola só tem cabeça, né? Às vezes nós não podemos ficar como cebola, só cabeça. Eu acho que a outra figura que nos ajuda é um siri. O siri tem várias perninhas, então nós temos que ser a cabeça, mas as perninhas também para poder andar. Não podemos ficar só como uma cebola, como só a cabeça. Então esse andar é importante. E Paulo faz aí algo muito sério. Ele faz um rogo. O que é um rogo? Rogo é uma súplica, é um clamor. Ele clama, pois eu prisioneiro no Senhor, né? Mais uma vez aí ele enfatiza, ele expressa até com carinho, onde ele está aprisionado é no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado. Então esse rogo, esse clamor que Paulo faz é muito importante. Ele já trabalhou, não se esqueça que ele já trabalhou todo o ensinamento, toda a doutrina ali nos capítulos anteriores, 1º, 2º, 3º, de uma maneira linda, completa ali, e agora ele faz esse rogo. E tem uma palavrinha aí que chama pois. Essa palavrinha pois é que nos dá obrigado, essa direção, que aí esse pois aí é uma conjunção. Ele faz uma ligação, juntando o que foi dito anteriormente, que nós podemos, que foi realmente sobre essa doutrina, e o que será o posterior, que é exatamente o andar. Então é isso, a teologia precede a ética, a instrução, agora ele vai fazer a aplicação dessa instrução. Então nós podemos pensar sem medo de errar, esses 6 versículos aí já é implicativo, já mostra a aplicação de como nós devemos aplicar tudo aquilo que ele nos ensinou, a instrução, né? E é interessante isso, né? No mundo do conhecimento, dos estudos, é muito importante isso, nós somos instruídos e aí então aquela instrução nós vamos aplicar de maneira prática, né? Para ver como que nós estamos. Então aqui mais do que nunca, Paulo faz esse rogo. É muito importante, um povo que foi chamado por Deus para ser separado desse mundo, para ser um povo santo, para expressar a santidade. Então, de que maneira se dá isso? Como nós devemos nos portar nesse mundo, né? Nesse mundo separado, nesse mundo perverso? Então, Paulo vai trabalhar esses pontos importantes, né? Para que nós tenhamos uma vida prática, para que nós possamos expressar a maneira de nossa conduta aqui nessa terra, para a glória e honra do nosso Senhor, aquele que nos regimentou, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Paulo vai nos ensinar isso, então nós possamos aplicar, é uma aplicação da doutrina sobre como maneira de andar. Muito bem. E então nós podemos pensar na primeira pergunta. Depois você também pode, no decorrer da exposição, você também pode fazer um comentário e uma pergunta. Isso é importante também na participação. Muito bem. De que maneira nós somos chamados? Paulo expressa aqui isso. É interessante isso. É uma sequência, é uma ordem muito linda aqui. Então, de que maneira nós somos chamados? Bom, para a gente resumir tudo, a gente for falar tudo lá nas bênçãos celestiais, da maneira nós somos filhos por adotados e tal, por adoção, Paulo fala em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 9, ele diz assim, que nos salvou, olha aí, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Palavras tremendas aqui. Mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. E ele termina o versículo dizendo assim, antes dos tempos eternos. Então aqui é exatamente esse resumo, né? Que ele nos salvou, ele nos chamou com santa vocação, e não foi segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. Ele determinou, e essa determinação e graça que foi nos dada
em Cristo Jesus, que tempo? Antes da fundação do mundo, né? Antes dos tempos eternos. Muito bem, quando nós olhamos amparado por essa maneira digna que Ele nos chamou, desse chamado, como nós somos chamados, a partir desse chamado maravilhoso, que a gente vê com nossos olhos, que Deus fez em Cristo Jesus, nós respondemos de uma maneira digna. Aí é a nossa resposta, de modo santo. Como? Com o nosso andar, com o nosso viver, a maneira de nós portarmos aqui nesse mundo. Para quê? Para honrar aquele que é digno de toda honra e toda glória. Então, irmãos, nós podemos pensar aqui, sem medo de errar, que Paulo roga, ele suplica, ele reforça essa importância de vivermos de maneira digna para a qual fomos chamados. Que o nosso andar, irmãos, esteja de conformidade com esse maravilhoso chamado de Deus a nós, essa maravilhosa graça. Nós vamos responder a isso, estamos entendendo pelo Espírito Santo de Deus a palavra de Deus, de que maneira nós somos resgatados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e nós vamos responder com a nossa vida, com a ética, com a maneira santa de viver. O nosso andar aqui nesse mundo vai expressar que somos filhos de Deus, que nós estamos glorificando a Deus, nós estamos entendendo pelo Espírito Santo, testificando a palavra de Deus no nosso coração, nós vamos respondendo isso. Não, eu sou um filho de Deus, foi dessa maneira que Deus me chamou, e é assim que eu quero viver. É isso que Paulo está dizendo, e Paulo está preso por pregar essas verdades, e isso tudo vai redundar em glória, em honra para o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E como andar de modo digno? Outra pergunta, como andar dessa maneira digna? Paulo esmiuça um pouco mais agora. Paulo vai citar algumas virtudes importantes que devem ser expressadas na maneira de andar, na nossa maneira de viver. Como nós vamos expressar isso de uma maneira mais prática? E ele fala no versículo 2, ele diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então Paulo aqui mostra algumas virtudes, que são virtudes importantíssimas, que elas devem ser expressas em nós, elas devem ser visíveis para a glória do Senhor. Humildade, mansidão, longanimidade, e esforçando e suportando-vos uns aos outros em amor. E é interessante que a primeira delas, a humildade aí, nós precisamos aprender, todas elas a gente precisa aprender com o nosso Senhor, mas a humildade, a gente vê isso quando Jesus faz um convite: vinde a mim. Lá no capítulo 11 de Mateus, versículo 29, ele diz assim, nós vamos aprender com o nosso Senhor Jesus ali: ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha só, aprendei de mim, como nós precisamos ser desafiados aí. Aí ele fala assim, porque sou manso e humilde, do quê? De coração. E o resultado e acharei descanso para a vossa alma. Irmãos, aqui ele expressa um conjunto aqui, duas virtudes importantes. Ele fala da humildade e da mansidão. E ele diz que a humildade é questão de coração. É um coração que se coloca abaixo dos outros, numa posição de servir. A humildade é isso. Um exemplo que a gente pode pensar como um propósito, que vou fazer aquilo. Por que eu vou fazer aquilo? Qual que é a motivação do meu coração para fazer aquilo? Então um coração que se coloca diante de Deus, um pensamento que nós devemos pedir para que Deus sonde o nosso coração, porque aí é questão lá no fundo, lá no interior nosso, é para o bem, é para glorificar o Senhor, sem querer nada em troca. Enfim, nós vamos, isso é a humildade, não é algo, ela exterioriza, mas ela é questão de coração. Por exemplo,
Quando Jesus falou das bem-aventuranças, lá no capítulo 5 de Mateus, no versículo 3, ele fala: bem-aventurado quem os humildes de espírito. E ele termina o versículo aí dizendo: porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é para pessoas com coração humilde. Santo Agostinho disse que são necessárias 3 virtudes básicas para o cristão caminhar seguro. Primeira, humildade. Segunda, humildade. Terceira, humildade. É interessante. Paulo fala em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 3, ele fala assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. São virtudes que lá dentro do coração, que ela vai exteriorizar, mas ela começa lá dentro. Então é importante isso. Nós devemos já ir pensando como está o nosso coração, até que ponto nós somos humildes. E depois, outra virtude é a mansidão. No capítulo 5 ali, nas bem-aventuranças, desce um pouquinho mais no versículo 5, do capítulo 5, ele fala: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O significado de bem-aventurança aí, bem-aventurados, é serem felizes. Mas esse ser feliz é ser feliz em Deus. Não é feliz no mundo que o mundo oferece, de nós termos coisas e mais coisas. Não, nós só vamos ser felizes em Deus. A verdadeira felicidade está em Deus, né? Nós nunca devemos nos esquecer disso. E interessante que essas 2 virtudes, elas acompanham, ela expressa o caráter de Jesus. Lembra que ele disse: sou manso e o quê? Humilde de coração, né? Ele disse, isso é importante, com toda a humildade. Ele disse que ele é manso e humilde de coração. Então essa mansidão, um pensamento de Agostinho, ele diz assim: Deus pede coisas que nós não podemos fazer, para nós sabermos o que devemos pedir para Ele. E nós podemos pedir nessa manhã algumas coisas. Uma delas é: Senhor, dê a mim, dê a nós como igreja um coração manso e humilde, como é o teu, Senhor. Produza no nosso coração como igreja, para que sejamos mansos e humildes de coração. Nós pedimos nessa manhã em oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lá no Velho Testamento, lá no capítulo 12 de Números, no versículo 3, o versículo lá diz assim: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Aqui tem um registro de um homem que foi manso. Então não é algo impossível para nós, mas é só em Cristo Jesus, e é por Ele. Então, o que significa esse ser manso? É uma pergunta. Bom, se nós olharmos a figura de Moisés lá no Velho Testamento, o registro dele, que foi um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra, então a gente pode pensar na trajetória dele. Ser manso aqui é uma referência, não é uma fraqueza, mas é uma força sob controle. Por exemplo, quando nós olhamos no Êxodo, Moisés saiu ali com uma multidão. Então nós podemos pensar, sem medo de errar, ele não era uma fraqueza, ele não foi frouxo, não era um homem frouxo, mas ele era um homem manso. Ele conduziu a multidão pelo deserto. Houve problemas ali. Então nós podemos pensar, fazer uma analogia como um cavalo puro sangue, um cavalo forte, né? E esse cavalo, se ele for adestrado, ele vai ser um cavalo dócil, tem toda a força, mas ele é dócil, ele está sob controle. No menor toque, ele obedece. Ele foi adestrado. Nós precisamos também. Temos essa força, às vezes, de querer fazer coisas, mas quando somos trabalhados por Deus, exala a mansidão. Sofremos o dano,
vendo modelos, e vendo mais do que nunca aqui nessa hora aqui, ó, que são virtudes para expressar, para a maneira de nós estarmos esboçando, que nós estamos entendendo o chamado que Deus nos fez em Cristo Jesus. E é um maravilhoso chamado, porque nem todos serão salvos, os eleitos. É um grande privilégio, muita graça, sem dúvida. Vamos fazer valer dessa graça cada dia mais. Então, uma pessoa mansa é aquela que tem um autocontrole sobre si mesma, ela está debaixo, realmente. É uma pessoa que foi trabalhada por Deus, está sendo trabalhada, né? Outra virtude aí é longanimidade. Longanimidade, ânimo longo, é um ânimo longo. Paulo fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 14, ele diz assim: exortamo-vos também, irmãos, aqui admoesteis, olha só, presta atenção, os insubmissos, olha aí, consolei os desanimados, amparei os fracos. Agora olha como ele termina o versículo: e sejais longânimos para com todos. A longanimidade tem um lugar especial também no coração, na virtudes. E Paulo está Paulo está mostrando aqui como nós devemos andar de maneira digna. São essas virtudes, elas têm que ser, elas têm que fluir, elas têm que ser expressadas de dentro para fora. A longanimidade é isso, sejais longânimo para com todos. Não deixa de fazer exortação, admoestação, consolo, mas sejais longânimos para com todos. Tenha um ânimo longo. Nós devem ser atendidos com paciência. A palavra longanimidade é o sinônimo paciência. Nós temos que ter uma paciência, ânimo longo, tolerar com paciência, esticar um pouco mais o seu metro de medir. Dá uma esticada mais longa, não meça muito justo, meça um pouquinho mais. Seja longânimo, macrotímia. Conta até 10. Conta até 10. É muito importante isso. Isso tudo para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Não para nós, mas que Ele seja engrandecido. Outra virtude aí, essa virtude ele fala assim: suportando-vos uns aos outros em amor. Não pode ser de qualquer jeito, tem que ser em amor. Irmãos, Paulo fala em Colossenses, lá no capítulo 3, do versículo 12 até o 14, por exemplo, ele cita, ele vai pontuar ali essas virtudes, mas ele chega no versículo 14, ele diz assim, acima de tudo, isso, tudo que ele falou antes, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Irmãos, eu acho que seria bom nós lermos o capítulo. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir aí em Colossenses, para a gente trabalhar esse assunto, que ele deixa bem claro, que ele mostrou, Paulo fala em Colossenses aqui, ele mostra a longanimidade, ele mostra a humildade, e ele chega no versículo 14 aí de uma maneira muito linda. Capítulo 3 de Colossenses, vamos acompanhar aí, do versículo 12, quem sabe até o versículo 14 ou 15, vamos ver. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, olha aí, humildade. Qual que é a próxima palavra aí? De mansidão, olha aí. A próxima, de longanimidade. Então está dentro do contexto aqui. Esses requisitos, essas virtudes que devem ser cultivadas. E Paulo registra aqui em Colossenses, olha aí. Humildade, mansidão, longanimidade. Olha o versículo 13. Suportai-vos uns aos outros. Esse suportar aí é nós darmos um suporte. É nós estarmos, por exemplo, essa mesa aqui está segurando esse microfone. Se tirar a mesa, o que acontece com o microfone? Ele cai. Então você e eu, a igreja é um suporte, nós devemos suportar os irmãos, uns aos outros, para que não caia. Para que não caia, que não desista da carreira cristã, que não abandone a igreja,
enfim, é um suporte, em amor, suportando em amor, não é aquele negócio que tem que é em amor, e nós precisamos dessa graça, e essas virtudes, ela tem que estar sendo gerada dentro de nós, para que possamos também suportar uns aos outros em amor, para que possamos ser suporte. É uma expressão também de uma paciência. Esse vínculo aí que ele fala, suportai-vos uns ao amor, esse vínculo que ele diz aí, quando ele fala, deixa eu abrir aqui o texto aqui, quando ele fala suportando em amor, tem que ser realmente em amor. E outra coisa importante que nós precisamos pensar, preste atenção, estar suportando-vos uns aos outros em amor, nós não conseguiremos viver uns aos outros, conviver uns com os outros em paz. Então esse suporte vai fazer com que nós consigamos conviver uns com os outros em paz. Esse vínculo aí, olha, vamos continuar no versículo 13, né? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Irmãos, é importante nós estarmos nos perdoando uns aos outros. Não tem jeito de você e eu sermos um suporte em amor com as pessoas, se o nosso coração não estiver limpo. É importante nós estarmos perdoando uns aos outros. E é isso que Deus nos chamou. Deus nos perdoa. Aí ele vai explicar aqui, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. É importante que você e eu, nós possamos estar perdoando uns aos outros. Quando nós estamos limpos de coração, Deus é um Deus de misericórdia, mas nós precisamos, os princípios de Deus têm que ser aplicados. Então eu posso perdoar, eu quero perdoar aquele irmão, aquela irmã, e vice-versa, ela nos perdoar. Nós vamos nos perdoando. Quando existe, Deus deixou isso, Ele sabe que nós somos carentes disso, nós precisamos disso. É um Deus de misericórdia. Então nós perdoamos uns aos outros. Esse perdão facilita, nós começamos então a ser um suporte, sermos usados nas mãos de Deus. Mas se nós tivermos uma raiz de amargura, um perdão que não foi dado, nós não vamos conseguir ser um suporte em amor. Aquela mancha vai nos incomodar. Então, olha só o que está escrito aí. Assim como o Senhor nos perdoou, assim perdoai. E que jeito Deus nos perdoou? Foi de uma maneira tão linda. Foi ali naquela cruz. Aquele que não conheceu o pecado. Ele o fez pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Foi ali naquela cruz. Foi rasgado ali. Foi pago aquela dívida. Então, é importante. E aí no versículo 4, só uma ênfase aqui, nós podemos pensar numa aplicação para nós já. Se tem alguma coisa no teu coração, no meu coração, no teu coração, põe diante de Deus nessa manhã e dá o perdão. É muito importante. Vamos fazer uma aplicação já disso. Limpar o nosso coração em nome de Jesus, né? Muito bem, acima de tudo isso, olha aí, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, acima de tudo isso, o amor, esteja o amor. É muito importante. É o vínculo da perfeição. Esse vínculo da perfeição é esse elo que nos liga, né? O amor é que nos une, é que nos liga, faz essa ligação uns com os outros. Esse amor é que nos liga. Se não fosse esse amor, nós não estaríamos juntos, né? E eu sei que tem momentos que você acha que não vai dar certo mais. Essa convivência. Nossa, é tão difícil. Mas Paulo mostrou no capítulo 2, quando nós olhamos no próprio livro de Efésios, no capítulo 2 ali, que ele fez algo inédito. Deus fez algo que na época, a cultura, a situação era tão difícil, que os gentios e os judeus não poderiam conviver, eles eram inimigos. E Deus em Cristo Jesus, eles foram unidos pela cruz de Cristo. Aquilo foi algo tremendo. Diante da igreja, até os anjos, principados, né? Para demonstrar que aquilo jamais, na cabeça, aos olhos naturais, você fala, não tem mais jeito, e teve jeito. Quando nós olhamos para aquela
para aquela reconciliação que Deus uniu os gentios e os judeus por meio da cruz do Calvário. Nós começamos a pensar que é possível hoje nós continuarmos sendo uns com os outros, amando o meu irmão do jeito que ele é, respeitando-o, assim como Deus nos fez, perdoando-o, como Deus nos perdoou. Celebramos as diferenças, nós vamos falar na unidade daqui a pouco. Então é importante isso. Foi destruída, né? A cruz de Cristo levou, aqueles que estavam longe foram trazidos para perto pela cruz de Cristo, destruída a parede de inimizade. Então a gente começa a ver que é possível, nesse momento que você acha que não vai dar certo, o amor é o vínculo da perfeição, é o elo, é o que nos une. Você vê que ele trabalhou as virtudes, e ele deixou no versículo 14, acima de tudo isso esteja, porém, o amor, que é o vínculo da perfeição. Não tem jeito. Para que nós possamos glorificar o nosso Senhor, e que o mundo veja Cristo em nós, para que o mundo veja Cristo em você. Fala, não, no mundo tão hostil que nós estamos vivendo, mas existe um povo diferente, existe uma vida diferente. Nossa, o que é isso, meu irmão? O que é isso? Me mostra como é que você está conseguindo viver hoje. E você pode, uma oportunidade rara, grande, de poder falar do Evangelho, falar de Cristo Jesus, para a glória e honra do nome do Senhor, não a nós, mas a Deus. E aí então, entramos no versículo 3. Olha só, Paulo vai mostrando essas virtudes todas, vai preparando o terreno, vai afofando a terra, que ele vai entrar no versículo 3, né, para mostrar algo também muitíssimo importante, é o tema da mensagem, a unidade, é exatamente isso, né, o tema da mensagem, que é a unidade da fé. Então ele entra no versículo 3, olha a palavra que ele usa: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, aqui podemos dizer que é a centralidade do assunto, que é a unidade da fé, e ele pede que nós possamos fazer todo o esforço possível. Empenhe-se com dedicação e com rapidez, com diligência, não deixa ser com amorosidade. A procrastinação não faz parte aqui. Para preservar, para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E a pergunta é, para quê? Qual que é o objetivo? A gente pode pensar junto nessa manhã. Para que qualquer situação difícil que estivermos passando, ou vamos passar, não abandonemos, não abandone o corpo de Cristo. Não deixemos a comunhão uns com os outros, não nos apartemos. Então é muito mais do que nós pensamos. Preservar, interessante que Paulo fala preservar a unidade. A palavra preservar aqui é conservar. Paulo não pede para nós fabricarmos, para nós vamos fabricar a unidade. A unidade não é uma uniformidade. A unidade é algo que já foi dado a nós. Ela já está no nosso interior pela graça de Deus. Foi depositada no nosso coração. Nós não criamos essa unidade. Foi Deus que criou. Ela nos é dada através do Espírito Santo, foi gerada em nós através do Espírito Santo. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós somos selados pelo Santo Espírito da promessa. Deus nos uniu em um só corpo. Nos tornamos um com todos aqueles que foram salvos, todos crentes em Cristo Jesus. Então, agora nós temos essa unidade. Essa unidade é algo que nós temos. Ela precisa ser preservada, ela precisa ser, ela tem que ser conservada, né? Somos ligados ao seu corpo, que é a igreja. Quando Paulo fala lá em Efésios, quando ele trata ali do marido, da esposa, quando ele fala aquele assunto, né? Lá no versículo 32, ele fala, grande esse mistério, né? Ele se refere eu me refiro a quem que ele fala? Cristo e a igreja, esse é o mistério.
um grande mistério, né? Então, é importante nós pensarmos nisso, na preservação da unidade. E ela é com esforço, porque nós somos diferentes uns dos outros. Tenho meus gostos, tenho meus, né? Enfim, e nós às vezes queremos prevalecer aquilo que eu quero e etc, né? Então, é um esforço que nós precisamos fazer da nossa parte. E ele deixa bem claro, o vínculo da paz, né? Esforçando diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, o elo que nos mantém junto, né? Porque sem essa paz nós não conseguimos conviver uns com os outros. Então é necessário, né? Quando lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 14, quando Paulo trabalhou esse assunto, ele diz: porque ele é a nossa paz, nós precisamos dele a cada instante, fração de segundo de nossa vida. De ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então Deus já derrubou, nós precisamos tomar posse disso. Essa unidade é na diversidade, e nós vivermos unidos, celebrarmos as nossas diferenças. Irmãos, é importante nós entendermos e sabermos de uma coisa muito importante aqui com relação a essa unidade. Nós temos que ter essa unidade nos princípios fundamentais. Nós não devemos abrir mão. Por exemplo, nós não podemos abrir mão da Trindade, do Deus triuno. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. Essa unidade é com os filhos de Deus. Então nós não devemos abrir mão disso, né? A unidade por exemplo, nós só vamos ter a verdadeira unidade com aqueles que nasceram de novo pela graça de Deus. Mas mesmo assim, nós temos pontos que divergimos e muitas vezes. Naquilo que não é implicativo, nós precisamos esforçar para manter essa unidade pelo vínculo da paz. Então é o que eu estou dizendo, nos princípios fundamentais, que se tange a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós não devemos abrir mão. Na morte e na ressurreição de Cristo, foi um fato que aconteceu, né? Se a pessoa falar, eu creio na ressurreição, mas não é bem assim, parece que foi uma história, não, foi algo, um fato, nós devemos ser claros com relação, são fundamentos que nós não devemos abrir mão, né? Por exemplo, em outros que às vezes as pessoas, irmãos, que às vezes são coisas que elas não são muito implicativas, nós devemos abrir mão. Por exemplo, vamos pensar aqui, alguém falar, mas precisa aceitar Jesus. Não é assim, irmão, não, eu não quero distância. Não é isso. A pessoa foi salva pela graça de Deus e tal, e ela estava, não devemos nos separar por isso. Com relação também à forma de batismo, né? Nós temos 3 formas de batismo, nós não devemos separar por isso. Devemos fazer o esforço, amar o irmão e manter essa unidade pelo vínculo da paz. São coisas, você não é um reformado, então não, são coisas que nós podemos celebrar essas diferenças juntos, né? E isso é tão lindo, é isso que Paulo está a dizer. Mas no que tange a princípios fundamentais, nós não podemos abrir mão. Então essa unidade é preservada, ela é conservada pelo vínculo da paz. Isso tudo para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Então são pontos importantes aqui que Paulo está registrando aqui de uma maneira tão importante, para que vivamos de uma maneira que engrandeça, que glorifique o nome do Senhor e vivamos junto, né? E isso tudo quando se fala do amor, né? Esse amor, restaurar essa unidade, né? O perdão, como foi falado, isso tudo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O versículo 4, ele vai falar agora um assunto muito importantíssimo aqui também, nesses 3 versículos, o versículo 4, o versículo 5 e o versículo 6, Paulo vai tratar aqui a base da unidade. Paulo vai mencionar aqui o fundamento dessa unidade, em que ela está fundamentada, não a nós, mas aonde está o fundamento, onde está a base dessa unidade. E está bem claro aqui, a Bíblia deixa claro aqui no registro, aqui nesses versículos. Olha, acompanhe comigo aí, por favor, antes de nós esmiuçarmos os versículos, olha só,
Versículo 4, quando ele diz assim: há somente um corpo e um espírito, também foi chamado uma só esperança. Desculpem, versículo 4, há somente um corpo e um espírito. Há somente um espírito e um espírito. Aí ele está falando de um espírito. Desce um pouquinho mais, chega no versículo 5. Há um só Senhor. Então olha só, nós temos um espírito, temos um Senhor. Esse espírito é a terceira pessoa da Trindade. Esse Senhor, quem que é esse Senhor? É o nosso Redentor, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é Ele? O Filho. Então nós temos o Espírito, temos o Filho. Agora, desce um pouquinho mais, chega no versículo 6. Um só Deus e Pai de todos. Quem que é esse Deus? Pai? É o Pai. Então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A base dessa unidade é a Trindade. Aleluia. A ênfase aqui, como foi em algum capítulo anterior, quando Paulo tratou isso também, a ênfase de ver aqui a Trindade. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o mistério. É um Deus, não são três deuses, mas é um Deus. É indivisível, porém real. Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade. Você crê na Trindade? Crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Essa é a base da unidade. Tem que ser apoiado nela. Três, porém um só. Muito importante. Um só corpo. Aí vamos lá então. Vamos voltar. Há somente um corpo. O corpo de Cristo, irmãos. A igreja é composta por todos os redimidos. Todos aqueles que foram remidos pelo sangue de Cristo. Esse corpo de Cristo, é o corpo dele. Depois segue um pouquinho mais, ele fala um Espírito, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, como nós falamos, pelo qual nós somos selados. Né? O 3 aí, quando diz, como também foi chamado, numa só esperança. Que esperança é essa? A esperança é que um dia o nosso Senhor Jesus Cristo voltará e levará a sua igreja, nos levará e viveremos eternamente com Ele, para a glória dele. Essa é a nossa esperança e ela precisa ser renovada a cada dia, a cada manhã. Senhor, eu te espero, Senhor. Cada dia nós precisamos estar buscando a palavra de Deus, testificando o nosso espírito, e para que ela seja acesa, essa esperança, ela mantenha firme, que não venha se desvanecer com nada nesse mundo. Esse é um assunto propício para isso, essa esperança da sua volta. E aí então, no versículo 5, a ênfase também é a mesma. Há um só Senhor, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós e ressuscitou e hoje vive eternamente. O único que é digno de toda honra e toda glória, o qual nós, nessa manhã, nós podemos confessar, como diz lá em Efésios, lá em Filipenses, né? E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos confessar nessa manhã? Convido os irmãos a nós confessarmos como igreja. Nós confessamos nessa manhã: Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Interessante que nós podemos pensar, né? Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o meu Senhor, tomar para nós, né? É o Senhor que nos deu a vida. Então, confessar isso: Senhor, é o único Senhor, é o Senhor da minha vida. Confesso hoje, nessa manhã, é um momento propício como igreja, para a glória de Deus Pai. Depois ele caminha um pouco mais, ele chega na outro ponto importante aí, que ele fala uma só fé. Uma só fé. Cremos no nosso Senhor Jesus Cristo. Pela fé que Ele nos deu. Lá em Judas, no versículo 3, ele fala: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Aí ele vai falar o quê? Exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. E ele termina o versículo dizendo o seguinte, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então só tem uma fé, não? É importante isso. A Bíblia deixa claro aqui,
Outra coisa importante que Paulo registra aqui é um só batismo. Irmãos, aqui a gente precisa deixar bem claro que ele não está falando da forma de batismo. Ele está mostrando a essência, um só batismo. E aí então, o batismo que nós somos inseridos em Cristo e na sua igreja, né? Quando nós somos salvos, então é o que Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 13, ele fala assim: pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados, olha aí, fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado a beber de um só Espírito. Então, quando você foi salvo, quando foi batizado em um Espírito, nós fomos inseridos no corpo de Cristo, não foi naquela igreja ou na outra, foi no corpo, o corpo universal. Isso é muito bonito. Não é a forma do batismo, né? Tem as formas são por imersão, por aspersão, por efusão, são 3 formas que existem, né? Mas o importante é que a ênfase, se nós formos qualificar aqui sobre o batismo, nós podemos pensar a maneira no Novo Testamento, batizado, se nós formos falar sobre o batismo, então é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Muito bem, então nós somos batizados em um só Espírito, em um corpo, muito importante isso. Muito bem, irmãos, chegando aí no último versículo, versículo 6, quando ele fala: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Um só Deus e Pai de todos, Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de todos aqueles que são regenerados. Lembrando, como nós vimos no versículo, lá no capítulo 3, no versículo 14 e 15, quando Paulo fez aquela oração, ele fala: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Aí ele, no versículo 15, ele fala: de quem toma o nome toda a família, tanto do céu como sobre a igreja. Então ele estava deixando claro que Deus é Pai de toda a igreja. Colossenses capítulo 3, versículo 11, Paulo fala: no qual não pode haver grego nem judeus, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. O resultado dessa união, né? O Pai, só um Pai de todos, todos aqueles que foram salvos, e age por meio de todos, é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Irmãos, como é que a gente pode pensar nessa manhã sobre esse assunto? Penso eu que a importância de nós estarmos olhando para esses princípios de Deus, que nós somos salvos pela graça de Deus, e nós devemos obedecer esse rogo que Paulo está fazendo aqui, clamar a Deus. E se fôssemos uma aplicação prática para nós nessa manhã, que tudo isso já foi uma aplicação, mas a pergunta como está no teu coração, meu irmão, como nós estamos, todos nós, diante dessas virtudes? Como está a humildade no teu coração? A mansidão, a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Como está isso? Como você, diante de Deus, como você tem expressado isso? Está difícil, ainda não é uma realidade plena. Nós estamos num processo, é verdade. Então, como nós podemos reagir a esse pedido, a esse rogo de Paulo, para que possamos preservar essa unidade? É confessar para Deus: Senhor, meu coração ainda não é humilde, eu ainda sou soberbo, ainda tenho muita coisa, mas Senhor, diante da Tua palavra nessa manhã, eu quero, ainda não é ainda a mansidão, eu sou muito bravo ainda, nossa, mas Senhor, vendo tudo isso, é possível, como foi Moisés
como és tu, Senhor, principalmente. Longanimidade, Senhor, eu sou um homem de um pavio tão curto, eu não tenho paciência. Minha esposa às vezes faz alguma coisa e eu já parto para cima, não tenho não sou longânimo, não tenho essa paciência, já desafio, já. Nós estamos confessando diante de Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo pedimos ou pensamos. Ele é um Deus de misericórdia. Suportando uns aos outros em amor. Senhor, eu não sou suporte para ninguém. Eu sou um mau testemunho ainda. Às vezes, se eu for suportar, é sem paciência, mas tem que ser em amor. Então, ainda estou um pouco distante disso, Senhor. Nós estamos confessando para Deus. Deus é um Pai. Ele sabe da nossa limitação. Mas Ele quer ouvir de nós isso, porque Ele quer nos curar. Ele quer que nós vivamos para a glória dEle. Ele nos salvou, não para nós deixarmos a deriva, mas para continuar sendo um pai que cuida. É aquela história que você mora aqui e de repente você vai embora e vai morar em outro país, né? E agora você mora em outra casa, arruma as suas pessoas lá, mas se ele é filho do João, onde ele estiver, ele sempre vai ser filho do João, e o João sempre vai ter um carinho especial por ele. Filho, uma vez filho, filho. O Pai cuida de nós, Ele tem cuidado de todos nós, tem suprido as necessidades, não aquilo que você e eu queremos, mas aquilo que Ele quer, aquilo que é necessário, que Ele enxerga muito mais além de nós. Então é importante que nós saibamos levar para Ele isso. Ainda eu não consigo ser um suporte para ninguém, mas Senhor, eu quero suportar uns aos outros em amor, saber conviver com as pessoas em amor. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, me dê essa graça, mas transforma meu coração. Quero ser transformado, eu quero ter essas virtudes sendo exaladas para a glória do Teu nome, não para mim, mas para o Teu nome, atender o pedido de Paulo, esse rogo que ele fez. O Senhor não está querendo nos condenar, não é isso, Ele não está querendo... Ele está querendo ver Ele quer o bem em nós, não é para nos condenar, para nos humilhar, mas é para que nós sejamos bem, para que sejamos salvos. Isso não é vergonha, isso porque nós somos limitados. O que não podemos é continuar vivendo isso dessa maneira, sabendo que nessa manhã fomos notificados por esse rogo, por pedido de rogo, por essa súplica, para a glória de Deus Pai. Então que nós possamos dar as mãos. Senhor, eu também preciso. Você também, vamos, amém, vamos orar junto. Vamos pedir a Deus, aquele que pode todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Foi Ele que nos fez, Ele que nos criou, Ele que nos chamou, Ele que nos elegeu, Ele que nos chamou e nos salvou e colocou nesse mundo para a glória dEle, nos colocou no corpo dEle. E Ele pode todas as coisas. Eu gostaria de concluir com um texto aqui em Filipenses, que está dentro do contexto. Eu vou ler primeiro 2 versículos, aqui em Filipenses, no capítulo 1, diz assim no versículo 27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Olha aí, aqui fala dessa unidade cristã na luta. Como nós vamos lutar junto? Se nós estamos separados pelo perdão, pela falta de amor, não tem jeito, alguém interessado vai entrar no meio. Agora olha só, o último texto que eu queria ler aí, no capítulo 2 de Filipenses, no primeiro versículo até o 4. Presta atenção e lembra do que foi dito. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, versículo 2, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento.
Lembram? Olha o versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É lá no coração. Último versículo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Muito bem, meus amados irmãos. Espírito Santo de Deus possa testificar da palavra de Deus nessa manhã. Espírito Santo possa trabalhar a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração. Sejamos ganhos para que isso dê fruto, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ouve. Amém. 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 Isso. A obra quem executou foi o Filho, gerou fé. E quem aplicou, chamou, o Espírito. Amém. Muito bom, muito importante esse complemento aí, enriquece, muito bom, é verdade. Muito importante, amados irmãos. Exatamente essa aplicação. Alguém mais gostaria de enriquecer? Muito bom, irmão. Muito bom. Graças a Deus. Exatamente, o Pai nos elegeu, né? O Filho redimiu, o Espírito Santo selou. Exatamente. Amém. Vamos orar então, vamos agradecer a Deus, que é digno de toda honra e toda glória. Se você tiver o desejo de teu coração está aí queimando, às vezes você quer fazer uma oração, então tenha liberdade para a glória do Senhor, por favor. Amém. Amém. Amém, Senhor.
Pai, que o Senhor esteja atendendo essas orações em silêncio, muito obrigado. E também queremos expressar a nossa gratidão a Ti nessa manhã. Obrigado pelo Teu Santo Espírito e a Tua Santa Palavra. Que o Senhor continua edificando mesmo a Tua igreja, fortalecendo na fé em Ti, com essas verdades. Que o Teu Espírito Santo continua trabalhando na nossa mente e no nosso coração, para que possamos estar realmente glorificando e honrando o Teu nome, como igreja. Muito obrigado. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.